Oi, Olá, Mari. querido, tudo Boa bem? Boa noite. noite. Beleza? Tudo bem, tô te fazer o básico aqui que eu não limpei minha câmera. Agora sim. Como é que você tá? É isso aí. Tô bem, graças a Deus. E você, como é que estão as Tô coisas? bem, bem também, tudo certo. Graças a Eu Deus. já fiz o para casa aqui, já fiz os Ô, convites aqui. muito bom, gente. Deixa Aqui eu, deixa embaixo, eu... ó, tá bem pertinho de mim, aí eu vou deixar a indicação bem certinho aqui, ó. Nesse aviãozinho aqui, você clica aqui Isso aqui, e ó. já envia e vai escolhendo para as pessoas se você quer que esteja aqui conosco no nosso bate-papo de hoje, que a gente vai falar muito sobre seguros de vida e essa parte do entendimento da importância do corretor no seguro de vida. Então, assim, ó, já chama todo mundo. É Obrigada isso pelo aí. convite, antes de tudo, obrigada pelo convite, querido. E eu queria também te agradecer por ter aceitado o convite. Para mim é uma honra ter você aqui com esse conhecimento todo. Eu sou muito comercial e o pessoal que me acompanha sabe disso, mas a gente sabe que por trás tem toda uma estratégia e tem muita coisa que a gente precisa saber para a gente potencializar o nosso negócio. O corretor que não conhece muito do que faz, não conhece profundamente os seus produtos que trabalham, provavelmente não vai oferecer o melhor para o seu cliente. Então, eu tenho certeza que hoje isso daí vai acabar. Quem estiver assistindo essa live, quem assistir essa Muito bom. live depois também, eu tenho certeza que vai ter um conhecimento aí que nem imagina. Muito bom. Mas, no início, já fiz a sua apresentação, né? Uhum. Vou Eu estava repetir aqui aqui para quem ouvindo. está chegando. A Maris, ela é atuária, economista, mestre, né, nesse segmento, é professora desde 2010, né, Maris? Na Exatamente. Entrei Universidade Federal novinha. do Rio Grande do Sul. Isso, eu Isso. tenho já 10 anos já como professor no segmento, né? Você também é doutoranda, né, no segmento de atuária. Então, assim, pessoal, o que ela mais faz hoje é falar desse segmento, em várias redes, inclusive. Eu falei do seu YouTube, depois você passa o canal do YouTube aí também, eu acho que é onde você mais compartilha conteúdo, né, sobre esse segmento. Mas hoje a gente vai desmistificar várias coisas em relação ao seguro de vida e tirar várias dúvidas. Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem está aqui também no contexto e pode preparar que vem conteúdo hoje. Muito bom. Mas vou passar a palavra para você se apresentar brevemente aí e a gente começa o bate-papo. Eu vou ressaltar nosso envolvimento aí em fazer um networking, que eu chamei de networking atuarial, porque inicialmente a minha ideia era envolver todos os atuários, né, que é o profissional formado para fazer o cálculo de risco, principalmente de seguros, de previdência, mas ele acabou se estendendo para outros profissionais de áreas afins que viabilizam esses formatos de empresas, de riscos que existem, que o atuário calcula. Então, hoje a gente tem um Uhum. network atuarial no YouTube, que acontece nas segundas-feiras ao meio-dia, nas quartas-feiras às 18 horas da tarde, sempre com conteúdo específico, bem bacana. Às vezes a gente aborda alguma legislação interessante, importante, que é essencial, mesmo para quem vende. Né? E aqui no Verdade. Instagram, durante os meses de junho e julho, eu fiz mais de 50 lives, se eu não me engano. Foi uma maratona de Legal. lives. E tem uma delas que depois a gente vai indicar para vocês, que é que fala dos produtos de seguros de vida, das coberturas, Top. tá? As coberturas adicionais e tal, que é bem bacana também para quem trabalha diretamente com isso. Mas aí fica o convite já para me seguir no Instagram e para buscar lá no YouTube, é /Maris Caroline, bem o mesmo nome aqui do Instagram. Então, podem ficar à vontade para seguir e vamos lá para o conteúdo de hoje. Maravilha, vamos lá. Maris, vamos começar aqui então com uma pergunta que é importante, eu acho, para a gente contextualizar o que a gente vai conversar hoje. Qual que é o papel do corretor de seguros? E a gente vai falar aqui um pouco mais sobre o segmento vida, né? Qual o Uhum. papel do corretor de seguros, do papel na escolha de um seguro, né? E como que o atuário, que é o profissional que faz o cálculo, que faz todo o produto, né? Como que ele vê isso? Bom, primeiro, assim, é importantíssimo a gente ver o papel do corretor numa gama tão grande de produtos que existem no mercado, porque as pessoas elas desconhecem a necessidade de adequar o risco que a pessoa corre em relação ao que ela está contratando. Então, o papel, assim, que eu vejo que é absolutamente essencial do corretor de seguros é ter esse conhecimento do produto que existe para
a necessidade que aquele cliente, de cobertura de risco, que aquele cliente tem. Então, vamos pegar um exemplo, por exemplo, do seguro de vida. O seguro de vida, da forma mais tradicional, ele cumpre um papel de substituir o desequilíbrio financeiro gerado pela morte de uma pessoa. Então, uma pessoa que gera renda para aquela família, que é a provedora daquela família, que eventualmente corre um risco maior ou menor, e enquanto ela está na vida laborativa, onde ela é a principal provedora de renda, o seguro de vida devia ser praticamente obrigatório. Porque se você tem dependentes, sejam eles idosos, quando são seus pais não têm, ou seus filhos, e você vem a falecer, né? É sempre difícil falar sobre a morte, mas se você vem a falecer, você precisa ter uma cobertura para aquela ausência financeira. Então, o seguro de vida ele não visa o lucro, ele visa restabelecer o equilíbrio financeiro que foi perturbado por conta de um risco, nesse caso, a morte. Se eu tiver, por exemplo, numa vida laborativa, num trabalho, onde eu tenho mais risco de acidente, então, a parte de indústrias, de construção, de alguém que trabalha nos bancos, por exemplo, que tem os riscos de assaltos e tudo mais. E aí, o risco não é o de morte só, o importante. Aí eu identifico naquela característica lá de uma pessoa que tem um risco de... Ai, gente, como é que chama agora quando fica inválido? Né? Tem o risco de invalidez. Invalidez. Exato, invalidez. E aí eu tenho invalidez temporária, invalidez vitalícia, enfim, tem as características. Mas daí, para essas pessoas, eu vou dizer, olha só, mas pior do que morrer, em alguma medida, seria morrer e ficar inválido. Porque aí eu tenho pior, eu tô falando pior no sentido financeiro da coisa. Financeiro. O que diga o Schumacher, né? O Schumacher é um grande exemplo disso. Exato. 110 milhões. No início do ano passado, já tinha gastado 110 milhões da família. Exatamente. E aí, só com esses dois exemplos, a gente pode ver a importância do corretor, porque é ele que conhece a especificidade de cada um dos seguros e das coberturas que existem dentro dos seguros, para adequar ao risco daquele cliente, para ele não ficar com aquela impressão de que, tá querendo me vender coisa que eu não preciso, sabe? Tô querendo me vender algo que eu não preciso. Então, ferrou. Se ele for para esse raciocínio... Agora, se eu pego um corretor que explica, não, olha só, já pensou? Porque daqui a 10 anos tu vai vir aqui e eu não vou mais estar te oferecendo esse seguro de vida, porque talvez ele não seja tão importante com esse capital atual. De repente, a gente trabalha com uma baixa de um capital e aí ele vai ganhando aquela segurança naquela orientação. Então, o corretor é essencial nessa adequação do risco e das necessidades do cliente. Verdade. E assim, engraçado, né? Olha pra você ver. Você estava falando de várias situações e normalmente o que as pessoas veem, às vezes, do seguro, que foi um conceito construído lá atrás, era só seguro de morte, né? Ah, não, mas é só morte, é só morte. E o seguro, ele é tão amplo, né? Tem tantas situações para poder blindar a vida da pessoa. E o papel do corretor é exatamente identificar essas necessidades e fazer essa blindagem conforme você estava falando aí. E qual que é, assim, uma pergunta, eu fiz uma live uma vez e falei para o pessoal começar a colocar algumas perguntas. E perguntas que saíam com mais frequência, inclusive quando eu abri um campo de perguntas, as que mais saíam é exatamente uma que eu vou te fazer agora. Uhum. Qual que é a diferença estrutural e prática também, benefício e tudo mais, de um seguro de vida temporário para um seguro de vida vitalício, que é o chamado de whole life? Uhum. Vamos lá, eu vou pedir licença porque eu vou virar minha câmera e vou fazer um desenho aqui para vocês. Porque legal. Se a gente enxerga esse desenho, então deixa eu virar minha câmera aqui, peraí. Não repara na bagunça aqui das minhas anotações, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vou fazer um gráfico, tá? Vamos ver se vai dar certo isso daqui. Experimentando nas lives, tá? Esse gráfico vai ter duas informações. Aqui, nessa horizontal aqui, vai ter a idade da pessoa. Então, eu tenho uma pessoa com 20 anos de idade, tá aqui. E uma outra pessoa com 50 anos de idade, tá aqui.
tá? Essa pessoa vai vir ao longo da vida sobrevivendo, os 20, 25, 30, 35, tá? Então a idade dela vai indo da esquerda para a direita. Quando eu tenho aqui no gráfico, aqui na horizontal, na vertical, eu tenho o que a gente chama, os atuários chamam de QX, ó. QX é a probabilidade de morrer na própria idade X. Uma pessoa com 20 anos tem uma probabilidade de morrer baixinha. Uma pessoa com 50 anos tem uma probabilidade de falecer um pouquinho maior. E assim, essa curva, ela é mais ou menos assim, ó, ela é mais ou menos, ela cresce até que ela aumenta bem. Quando eu tenho seguro para uma pessoa de 20 anos, o preço nos 20 anos, por exemplo, é R$100. Vamos pegar um exemplo aqui, R$100 para um capital de segurado, enfim, durante os 20. Se ela falecer entre os 20 e os 21, ela recebe o capital segurado, tá? Então, essa cobertura aqui de R$100 é para se ela falecer entre os 20 e os 21. Certo. Se eu tenho uma pessoa de 50 anos e ela quer um seguro temporário, né? Que é aquele que a gente está falando de 1 ano, eu tenho um preço para ela, ó, por exemplo, de 150. Então, o seguro temporário para uma pessoa de 20 anos vai custar 100, o seguro temporário para uma pessoa de 50 anos vai custar 150. Por quê? Porque ele está relacionado, a seguradora e o atuário que faz isso, esse cálculo aqui relacionado com a probabilidade de morte. A probabilidade de morte de uma pessoa de 20 anos é baixinha, então ela pode cobrar pouco. A probabilidade de morte de uma pessoa de 50 é maior, então ela tem que cobrar mais. Tá? Tranquilo até aqui? Seguros para pessoas mais jovens, temporários são mais baratos, para pessoas com mais idade são mais caros. O que o seguro vitalício faz? O atuário, ele faz uma média desses valores aqui. Uma média ponderada, tá? Ponderada e com a questão da taxa de juros. E aí, ao invés de cobrar 90, 91, 92, 93, 100, que é um seguro que vai aumentando de preço, ele faz uma média e diz assim, ó, para fazer um seguro de vida inteira, um vitalício, eu vou cobrar pela vida inteira, podia até ser um pouco abaixo, né? Mas é que eu estou considerando os 90 anos também. Eu vou pegar pela vida inteira e vou cobrar 160. Mas ele começa a me pagar 160 todos os anos, desde a idade 20. 160, 160, 160, 160. Qual é o benefício? Quando ele chegar aqui com 90 anos, que ele ia ter que pagar 400, ele continua pagando 160. Então, a diferença é que eu cobrei, em média, 160 todos os anos, e ele não foi crescendo. Só que se eu contratar esse seguro aos 50, né, aqui, ao invés de pagar 150, ele vai cobrar um pouquinho mais caro, ele vai cobrar aqui 180. E assim, essa é a diferença. Sempre enquanto eu oferecer a diferença entre o preço do seguro temporário e do vitalício, o vitalício vai ser mais caro. Porque ele está considerando já que você está pagando essa parte de prêmio aqui, nessa parte do gráfico aqui, ó. Entendi. Interessante. Isso é o que a gente chama de reserva matemática, provisão matemática. Eu mesma faço uma reserva de prêmios para não precisar pagar tão caro quando eu já estiver velha, assim, idosa. Mas tudo bem, sabe por quê? Porque é o melhor dos mundos ter sobrevivido. Seria ruim se eu tivesse falecido. E mesmo se eu tivesse falecido, eu não teria pago o preço perto do que a minha família vai receber. Então, fazer um seguro de vida vitalício, ele é interessante das duas formas. Tanto para mim, se eu vier a falecer, porque quando eu tiver mais idosa, eu não vou gastar tanto, quanto para minha família, porque mesmo que eu vier a falecer e poderia ter pago, ao invés de pagar 150 seguro todo ano 150, poderia ter pago durante alguns anos ali 100, 105, 110, mesmo assim, o prêmio que eu paguei pelo fato do capital segurado que eu deixei é muito insignificante. Então, enquanto eu tenho que fazer uma gestão de dinheiro no seguro, o vitalício, se ele estiver sendo oferecido, ele sempre vai ser mais interessante. Porque eu protejo a minha família
e me protejo do seguro ser muito caro quando eu for mais velha. Então, não sei se ficou clara a explicação, gente. Gráfico, não sei se todo mundo gosta de gráfico, mas esse Não, gráfico eu atuarial, adoro. digamos. Eu adoro escrever. Inclusive, eu faço gráfico, mas com outro objetivo. Na hora que eu faço gráfico, normalmente é para despertar o cliente. Mas eu achei muito interessante esse gráfico e muito simples, igual uma pessoa que estava assistindo aí comentou a simplicidade que você explicou, né, essa questão da média. E o que é interessante é o seguinte, as pessoas perguntam, Thiago, mas qual que é o melhor? Eu, assim, vamos ver se você concorda comigo. Não existe o melhor. Existe o perfil do cliente para cada produto. A gente precisa de entender qual que é a necessidade versus potencial também. Porque o cliente pode ter uma necessidade de um produto, mas pode não ter a capacidade de adquirir aquele produto naquele momento. Então, o temporário atenderia ele perfeitamente se a gente for pensar a curto prazo, porque ambos vão ter, às vezes, o mesmo capital segurado. Só que aquele cliente que pode pagar mais hoje, com certeza ele vai colher um benefício melhor no futuro, correto? Exatamente. E a formação da reserva... Hã? Não, e nesse caso, de novo, cabe a avaliação do perfil. Se é uma pessoa que tem a tendência de ficar a vida inteira sendo o provedor, ele vale a pena ele fazer um esforço maior, né, para fazer um vitalício. Mas se é uma pessoa que não vai ter a característica de ser provedora mais adiante, por algum motivo, né? Eu tenho configurações familiares onde a mulher não é a principal provedora. Eu tenho casais onde o homem não é o principal provedor, que não é uma questão de sexo, mas de características, né? Ainda mais hoje em dia. Então, se eu tenho a característica, se eu sei que aquela pessoa não vai ser a principal provedora, porque ou ela não tem mais pais, por exemplo, então ela vai ser uma principal provedora enquanto tiver filhos e tal. Talvez, e eu tenha uma dificuldade, faça mais sentido eu fazer o temporário mesmo. Mas você vê, de novo, alguém botou aqui binômio, necessidade e possibilidade. É um binômio muito utilizado no direito para fazer a avaliação de algumas coisas. E na hora de fazer a escolha de seguro, o corretor é que faz esse papel. Binômio, necessidade e possibilidade. Verdade, legal. Inclusive, se a gente for pensar também, às vezes, na profissão que a pessoa exerce. A gente estava conversando ontem, né? E a gente estava falando, por exemplo, de um jogador de futebol que tem uma carreira curta. Qual que é mais interessante para ele? Contratar um vitalício, às vezes um produto que ele pode quitar, se ele optar por isso, quitar em 10 anos, ou um produto que ele vai pagar por resto da vida e ainda vai crescer. A gente tem que pensar se a pessoa vai ter a condição lá na frente, se ela vai ter a disciplina lá na frente. Então, talvez seja melhor para uma pessoa que está ganhando muito agora, quitar isso logo e resolver essa questão, pelo menos, do seguro vitalício, que é a parte de morte aí. E o resto ele vai administrando, correto? Exatamente. Beleza. E quais são, então, os fatores de avaliação para a construção de um seguro, ou precificação, né? Construção e precificação de um produto de seguro de vida? E complementando aqui, ó, e qual é e o que o corretor de seguro de vida precisa saber para decidir o que é melhor para o seu cliente? Muito bom. Sabendo essa precificação que a gente faz, que a gente já vai olhar aqui, né, do seguro de vida, que a seguradora avalia como linha de negócio e tudo mais, o corretor pode ajudar ainda mais a escolha, né, a compra, a decisão de compra e a proteção adequada. Então, o que se avalia? Avalia, em geral, no seguro de vida, se avalia sexo, né, ou se é masculino ou se é feminino, eu tô falando de gênero aqui mesmo. E aí se avalia também idade, né? Qual é a idade que a pessoa tem, a parte laborativa, em que trabalho que qual o trabalho que ela executa, se ela tem mais risco ou menos risco. E, por exemplo, eu tenho alguns seguros, se eu já saí um pouquinho de seguro de vida, que eu olho também a localização. No seguro do carro, por exemplo, eu olho qual é o CEP que a pessoa mais circula. Então, esses são os principais parâmetros do seguro de vida, tá? E, principalmente quando eu tenho invalidez, eu vou dar uma olhada na CNAE, né? No código lá de atividade laborativa que a pessoa exerce, tá? Então, Profissão. são essas as coisas. Exatamente, a profissão. Agora, são essas as coisas. Agora, por exemplo, vamos olhar necessidade do cliente. Se eu tenho uma mulher grávida, e ela vai fazer grávida e logo depois que ela teve filhos, tá? E ela vai fazer um seguro de automóvel ou um seguro de vida, porque nenhum dos dois muda a tarifa com a condição filho, tá?
E Verdade. ela vai fazer esse seguro. O seguro, na média, calcula as mulheres ali de 30 a 40 anos, qual é a média de morte que ela vai ter, e o capital segurado que está envolvido, e vai indenizar, né, as pessoas que vierem, indenizar não vai pagar, enfim, o capital segurado para as pessoas, para os familiares, né, para os beneficiários das pessoas que vierem a falecer. Só que, se eu tenho uma mulher que está grávida e que vai ter filho, a probabilidade dela de morte ali aumenta um pouquinho. Porque ela passa por uma instabilidade não é biogenética, é bioquímica e de composição corporal. Essa instabilidade de deficiência de nutrientes, por exemplo, que acontece durante a gravidez, é uma instabilidade que aumenta a probabilidade de morte. Tanto no parto, que aí é um outro momento, o ápice de morte, quanto enquanto estiver amamentando o bebê, porque a prioridade da natureza não é a mãe, é o filho, é o bebê. A mãe chega a ficar desnutrida, mas a criança não sofre. Tá? E aí eu falo isso com propriedade porque eu fiz nutrição também. Então, essa parte de nutrição eu estudei bastante e a gente consegue pegar bem esse fator de morte. Essa mulher que está grávida e tudo mais, ela tem uma probabilidade de morte maior, mas o seguro não vai cobrar mais caro dela. Só que ela também começa a visualizar que a falta dela, né, na vida causa muito problema para os seus, né? Porque agora ela tem filhos. Então ela está muito mais inclinada a comprar um seguro de vida. Se você chegar para ela e falar para ela, não, tu vai ter filho, tá grávida, não sei o quê. Sabia que o teu risco aumenta nesse período? É um caso de fazer um temporário. De 5 anos, né? Verdade. Se você vai, depois você decide se vai renovar todos os anos, porque ainda mais se for mulher de 20, 21, 22, 23, tal, onde o seguro é baixinho, né? O valor do seguro é baixo. Agora, se eu estiver falando uma mulher de 30, 37, 38, o seguro ainda é baixo, tá? Porque a mulher vive mais, mas ele ainda é baixo. E aí faz mais sentido ainda, porque o risco de morte no parto e pré e pós, numa gestação mais avançada, 42 anos e tudo mais, é muito grande. Então, pensa, olha que material para conscientização do cliente que é verdadeiro do risco que ele está correndo, que é importante para dar... Então, às vezes eu tenho um executivo em que a mulher está grávida, não necessariamente eu estou atendendo a mulher, eu posso ter um executivo, eu posso ter numa empresa onde eu tenho algumas pessoas na direção que estão grávidas. Porque vamos pensar em linha de vida, né? Quando a linha de vida, a pessoa chega num ápice profissional e aí começa a pensar em vir os filhos quando é casada, quando vai planejar. Verdade. Então, uma das questões interessantes quando eu estou trabalhando com executivos, né, a venda de seguro e a programação ao longo da vida a tua mulher pretende engravidar, quem sabe a gente faz um seguro de vida para você e para ela, porque é um momento importante de risco, não sei o quê. Então, vejam, o corretor é que vai pegar isso. E se eu sei que o seguro não vai cobrar mais caro só porque aquela pessoa está grávida, eu tenho mais motivo para dizer para ela, né? Não entra na precificação a gravidez. Então, eu tenho mais motivo para dizer, inclusive, tu vai pagar menos do que tu deveria. Esse Verdade. é um bom argumento de venda, né? Inclusive, você vai pagar menos do que você deveria. Então, vejam, essa é uma das coisas que a gente destaca, a questão dos filhos e da gravidez. Quando você tem filhos, alguns riscos seus diminuem, você dirige com mais cuidado, os seguros aí de carro, de patrimônio também, eles deveriam diminuir, eles não diminuem, tá? Então, analisar esse ciclo de vida aí da pessoa na precificação vai fazer diferença. Outras coisas em relação a isso, se ela tem algum tipo de doença que não necessariamente é necessário declarar na hora do seguro de vida. Ou ela está descobrindo ainda um processo de descoberta, também é um motivo importante de fazer um seguro de vida. Ela ainda está sensibilizada em relação a essa parte. E aí o seguro pode trazer uma garantia, inclusive uma superação da doença por causa que ela tem uma segurança, sabe? Aquilo não deixa no pavor dela. E não entra. Algumas doenças específicas entram, mas tem outras que nem entram na hora de fazer a precificação. Então, de novo, saber isso vai fazer a diferença. Acho que é isso. Verdade. E assim, e normalmente a gente escuta as pessoas falando que nesse momento elas estão gastando muito. Ah, vamos deixar para depois. Espera a gente ganhar o bebê primeiro para a gente fazer. É muito pelo contrário, né? A verdade é aquele motivo que ela diz para não fazer é o principal motivo que deveria fazer.
a oportunidade, o momento, o risco. Eu costumo dizer que ninguém faz seguro de carro depois que o carro bate, né? Seguro de carro a gente faz antes do carro bater. Então, ou seja, a gente não espera, a gente não assume um risco para depois pensar e deixar acontecer para poder ver se vai ou não fazer um seguro. E uma coisa até do que você acabou de responder agora, eu costumo fazer muitos planos e recentemente eu até fiz um plano de seguro para uma mulher que estava grávida, ela estava no quarto mês de gestação, ela pôde ter todas as coberturas, né? Pelo menos na hora que eu coloquei. Mas existe um período que isso parece ser um pouco até comum em algumas seguradoras, que é depois do sexto ou sétimo mês que ela não pode contratar de doenças graves. E eu não sei o motivo disso. Por que seria? Ela está mais propensa, né? É o que a gente chama de risco excluído. Ela está mais propensa e aí é muito antisseleção, né? Se eu deixo contratar nesse momento ali, eu corro o risco de todo o seguro se tornar insustentável. Então, é mais para a segurança do sistema como um todo, né? Então, ela está muito mais propícia e ela até poderia contratar, mas aí ela teria que cobrar um preço muito caro. E aí todo mundo começa a Entendi. questionar o preço muito caro, né? Não está disposto a pagar o preço muito caro, mas é o risco que ela corre. Então, para a segurança do sistema como um todo, isso acaba sendo, em alguns casos, risco excluído. Entendi. Bom, e complementando aqui outra questão, quais são os fatores, na verdade não, qual a dinâmica que está por trás da indicação de investimento para longevidade, né? Eu queria que você comentasse também sobre a comparação errônea que as pessoas têm entre seguros e investimentos. Muitas Tá? vezes, muitas vezes eu faço até uma pergunta como pegadinha para um cliente, quando eu vou visitar um cliente que já tem um seguro, e dependendo da seguradora que ele tem, eu até pergunto para você contratou nessa seguradora seguro ou investimento? E eu sei que é só seguro que a seguradora tem, né? Mas eu faço só para sentir. O cliente falou assim, não, eu contratei foi investimento. Aí eu já sei qual linha que eu vou tratar. Porque muitas pessoas confundem, às vezes, o resgate que é constituído dentro de uma pólice vitalícia com investimentos e começa a fazer essa comparação e foge totalmente do nosso negócio. E eu queria que você, né, explanasse essa situação para nós. Exatamente. A gente tem, claro, as figuras dos PGBLs e dos VGBLs confundindo, né? Os planos geradores de benefício livre e o Vida Gerador de Benefício Livre, que tem um perfil lá de previdência, mas mesmo assim as pessoas, em sua grande maioria, 95% resgatam, que acabam sendo misturados na hora de falar sobre seguro, né? Colocados aí também como um componente de investimento. Então, essa é a primeira confusão, porque às vezes as seguradoras querem comunicar sobre PGBL e VGBL e fazem uma confusão na hora de comunicar sobre seguro de vida. A segunda confusão que existe é entender como o ter um investimento já ser o suficiente para um seguro de vida. Então, eu vejo muitas pessoas, não, eu não tenho seguro de vida, sabe por quê? Porque eu estou fazendo os meus investimentos aqui. Eu tenho um capital aqui um capital aqui que eu estou segurando para caso eu venha a morrer. E aí pode resgatar, enfim, pode fazer o que quiser. E se eu não vier a falecer, eu vou usar isso daí para minha aposentadoria, né? Ó, alguém está comentando aqui um nome um pouco mais difícil, confundem porque o corretor, malandro e irresponsável fala isso, infelizmente. Aí a gente tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas, assim, sabe? Verdade. A gente não precisa rotular, assim, especificamente uma ou outra profissão, tá? Mas, porque a gente está falando de pessoas. Mas aí, então, as pessoas têm essa ilusão, né? Eu tenho meus investimentos, então se eu vier a falecer, as pessoas podem utilizar os meus investimentos. Mas o seguro de vida, ele não tem a ver com os seus investimentos, ele tem a ver com restabelecer esse desequilíbrio que a sua renda, porque a sua renda vai deixar de existir. E quantas pessoas vivem da sua renda? E esse risco da sua renda deixar de existir é bem pequeno, porque o risco de você morrer é pequeno. Então, o preço que você paga por isso é pequeno, perto do preço que você paga para juntar o dinheiro para essas pessoas poderem viver daquela renda. Então, essa confusão não pode ser feita. Se eu quero que as pessoas tenham uma renda de R$1.000 caso eu venha a falecer, durante 5 ou 6 anos, até se restabelecerem, vou ter 10 mil por ano, eu preciso de 150 mil guardado. Agora, quanto eu vou pagar de seguro para ter
o direito de pagar, das pessoas receberem esses 50 mil. Se eu vier a falecer, é pouquinho. Não é, do contrário, eu preciso guardar 50 mil. Não, eu preciso tirar da minha renda atual 50 mil, quando é investimento. Beleza, eu posso fazer um investimento com o objetivo de rentabilizar, e aí eu preciso entender um pouco de fazer trade, né? Investimentos na bolsa, investimentos em outros que sejam importantes para ter rendimento. Mas se eu tenho seguro, não se compara ter que montar um montante de 50 mil com comprar um seguro de vida que vai deixar 50 mil para as pessoas viverem daquela renda. Então, o seguro e o investimento não tem nada a ver uma coisa com a outra. O seguro é uma proteção financeira para sua família caso tu venha a falecer. O investimento é uma formação do capital financeiro caso você venha ou a falecer ou a sobreviver. Inclusive, né, quando você tem um seguro e um investimento, você tem dois produtos e pode usufruir do melhor dos dois. Uhum. Quando você tem um seguro e acha que o seguro é investimento, no final você tem que escolher um ou outro. Exatamente. Né? Porque quando você faz um resgate, automaticamente você cancela o seu seguro. Né? Então você deixou de ter o seguro. Por isso que o seguro não foi feito para ser algo comparado com investimento. A característica, né, que você falou da construção de um seguro vitalício, que você tinha falado, é exatamente você antecipar os pagamentos, mas para você obter uma pólice vitalícia e não para que você pegue uma parte do que foi construído e resgate, correto? Exatamente. E no momento que a gente está enfrentando ainda que é as questões de pandemia, né, de crise econômica, tem uma coisa que a gente fala assim, esse é o único momento onde você não deve cancelar o seu seguro. E que se não tem, você poderia vir a fazer. Por quê? Deveria vir a fazer também. Por quê? Porque é o momento onde a gente está mais suscetível à morte. Seja ela por questões emocionais, psicológicas, de doença, da existência mesmo do Covid. Então, é um momento em que a única coisa que você não deve cancelar é o seguro. E nem resgatar, porque o resgate é um cancelamento também, né? Daquilo que você estava planejando aí, já estava dentro da sua... Lembrando que o seguro não entra em inventário. E fundo de investimento, não. Ah, exatamente. Ainda tem isso. O seguro eu posso botar quem eu quiser na vida de beneficiário. Alguém que eu nunca nem só tiver, quero doar para uma entidade, não sei, eu boto lá de beneficiário e não vai ser questionado. É verdade. Ainda tem isso. Ainda é um instrumento importante aí nesse sentido. Mas não entra em penhorável também, né? Exato. Não entra em partilha. É bem interessante. Por isso que é o melhor ter seguro mesmo. Exatamente. Bom, você ia complementar? Não, é isso. Beleza. Então, assim, nós estamos vivendo um momento agora que está, né, você até tocou no assunto pandemia, nós estamos vivendo um momento que demonstrou muito mais a necessidade de se ter seguro de vida. E já vem há um tempo, eu tenho percebido um movimento das seguradoras em incentivar, capacitar, fomentar mesmo, criar campanhas justamente para poder aumentar as vendas e a comercialização de seguro de vida, porque tem muitos outros seguros que já são comercializados e o cliente busca, né? Hoje o seguro de vida ainda nem todos os clientes buscam, a gente ainda precisa de uma desconstrução de conceitos e outras coisas nesse sentido. Qual que é o ramo hoje mais lucrativo na atividade do corretor de seguros e por quê? Muito bom. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque todo mundo, que nem eu vi numa live hoje do Flávio Augusto, que eu adoro dele pra caramba, ganhar dinheiro é muito bom, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, ainda mais se eu ganho dinheiro com algo que é importante para as pessoas, algo que soluciona problemas, algo que traz uma proteção importante no momento em as pessoas que sofrem daquele risco que elas estão sendo seguradas, né? Os acometidos pelo infortuito ali, eles têm uma grande oportunidade, né, de usufruírem daquilo ali. Então, é muito bom ganhar dinheiro com algo que faz muito bem a muitas pessoas, tá? E o seguro, então, eu vou olhar qual é o mais lucrativo, né? Qual é o que me dá mais renda. E aí a gente está falando do seguro de vida. O seguro de vida é o mais lucrativo, né, dentro do mercado aí de trabalho de corretagem. Por que eu também não tenho muito risco de se achatar no
longo prazo, né, demais a possibilidade de pagar a mão de obra que está ali envolvida na comercialização. Porque o seguro de vida, ele é calculado... Lembra nosso gráfico do início da live de hoje, que a gente estava falando que ele é calculado com base na probabilidade de morte? A probabilidade de morte, ela está diminuindo. As pessoas estão sobrevivendo mais. Então, se eu quero deixar um capital lá de 100 mil reais e eu tenho a probabilidade de morrer de 1%, aí vamos fazer o cálculo aqui, de se fosse 10% seria 100, se fosse 1% seria 10. Eu tenho que cobrar 10 reais. Quero deixar o capital segurado de 1.000, eu vou cobrar 10 reais do seguro. Então, e aí eu estou dizendo assim, ó, a probabilidade de morrer é 1%. Então, eu vou cobrar 10 reais. E aí eu tenho várias pessoas nesse grupo, várias pessoas com a probabilidade de 1% de morrer. Eu tenho 100 pessoas e estou esperando que uma delas venha a falecer, por isso que eu cobrei 10 reais de cada um, pego esses 10 reais junto e boto para aquela uma pessoa que faleceu. Isso eu não estou botando corretagem, estou botando despesa administrativa, tem que botar um pouquinho mais. E aí a gente bota um pouquinho mais e cobra, ao invés de cobrar 10 reais, cobra 15, 20 reais. Beleza. E aí eu vou ver. Dentro de 1 ano, dentro de 2 anos, dentro de 3 anos, eu tenho aquelas pessoas, e ao invés de falecer 1%, falece 0,5%. Porque as pessoas estão cada vez vivendo mais. Aí você vai me perguntar assim, mas por que o atuário, então, não usa 0,5% de probabilidade de morte? Não, porque a minha tábua de mortalidade, que é o que eu tenho registro, está dizendo que é 1%. Eu até faço validação de tábua de mortalidade e tudo mais, tem uns testes que a gente faz, testes de Kolmogorov, Smirnov, né? Que eu brinco que esse é o teste que o atuário mais gosta. O teste da sexta-feira. Qual teste você fez hoje? Kolmogorov e Smirnov, né? Abriu um Smirnov no final do ano. Fazer teste de tábua de mortalidade é uma coisa bastante complexa, assim. Imagina. Mas beleza, fizemos um teste da tábua de mortalidade, ela se tornou aderente, né? Ela corresponde ao número de mortes que eu estou esperando. Mas ela normalmente vai estar superestimando o número de mortes. E se ela está superestimando o número de mortes, quer dizer que eu estou cobrando mais do que eu precisaria. Então, eu continuo tendo margem. Eu não vou cair num problema de margem. É diferente, por exemplo, do que acontece no seguro-saúde, onde as pessoas têm utilizado mais, podem ter ficado mais doentes e tal. É diferente do que acontece nas aposentadorias, onde as pessoas estão vivendo mais. E isso se torna um problema. Né? Por quê? Porque a minha tábua estava dizendo que as pessoas iam viver só mais X anos. E agora as pessoas estão... Mas por que o atuário não usou outra tábua? Porque ele não podia. Porque a tábua que estava disponível, que tinha que ser usada ou por lei ou pelos cálculos adequados, era aquela. Então, você vê, o seguro de vida acaba sendo um dos melhores mercados para se trabalhar na área de corretagem, porque ele tem essa vantagem lucrativa em relação aos demais e ele também não tem essa choradeira, digamos assim, da seguradora, sabe? Dizendo assim, minha margem está muito baixa, eu não tenho como... Não, a seguradora não sofre dessa dificuldade de margem no seguro de vida. Então, o seguro de vida é disparado. Assim, tu que é experiente, Thiago, responde também para mim se isso é validado no dia a dia de vocês. E dentro das possibilidades de seguro de vida, qual que chama mais atenção de lucratividade também? Pois é, dentro do seguro de vida, eu tive 2 momentos na minha carreira. Um momento que, dentro do seguro de vida, o que mais chamava atenção era a possibilidade de você ter um seguro que você vai quitar e vai permanecer para o resto da vida. Então, assim, isso era muito legal. Mas, infelizmente, muitas pessoas, por isso que eu comecei a bater muito nessa questão, muitas pessoas começavam a ver isso como uma vantagem de você ter um resgate futuro. E aí eu desconstruo essa questão justamente para a pessoa não fazer esse tipo de comparação. E quando entra nessa questão de comparar seguro de vida com resgate, se você recebe uma oferta de investimento de qualquer outro lugar, você vai sair lá rapidamente do seu seguro. Ou seja, você vai sair do seu seguro achando que você está saindo de um investimento. Aí você perde um grande benefício. Né? A outra questão, o outro momento foi onde que eu comecei a avaliar os momentos. Exemplo, doenças graves. É uma das coberturas que eu assim, sou muito fã dessa cobertura. Eu indico para todos os clientes e quando o cliente não quer contratar porque ele acha que não vai ter esse problema, assim, a gente não é vidente, né? Eu costumo falar assim, não, ninguém aqui consegue prever. Você pode ter uma probabilidade menor, por isso que para você
O custo hoje é bom, mas até jogador de futebol no meio do campo costuma ter infarto. O cara é atleta, pratica esporte, tem uma alimentação saudável, é jovem e pode ter um infarto jogando bola. Então, ou seja, não tem essa questão mais de idade, não tem mais isso. Existe sim essa regra, lógico, mas isso não é mais isso vai acontecer com alguma pessoa em algum momento. Então, a parte das doenças graves também é uma cobertura que eu valorizo muito. O que eu costumo olhar é a profissão, qual que é a profissão da pessoa, qual que é a estrutura familiar e qual que é a necessidade para poder fechar um plano de seguro mais adequado. Um profissional autônomo, por exemplo, um profissional que depende muito da renda, o profissional que vai sofrer um impacto muito na renda, eu trabalho muito com as coberturas temporárias, né? Aquelas coberturas de afastamento temporário, a de internação e essas questões. Já como é uma pessoa que pode ser concursada, que o risco é menor, eu começo a trabalhar aquela que vai ter um impacto de médio e longo prazo. Uma pessoa inválida, por exemplo, o estatutário, se ele ficar numa condição de invalidez, pode ser que a renda, em algum momento, não caia, mas a despesa pode aumentar. E de onde que ele vai tirar essa diferença? Entendeu? Então, assim, eu sempre vou avaliando de acordo com o perfil da família e da pessoa e da profissão e outras coisas nessa questão. Ou seja, eu olho lá um outro lado, diferente do que vocês olham, né? E eu achei interessante você falar essa questão. Eu estava pensando aqui, quando você fala de previdência, por exemplo, se você fez uma projeção lá atrás, essa projeção mudou, todo mundo que está lá atrás é uma complicação para a seguradora, porque se as pessoas vão viver muito mais tempo, a seguradora tende a ter que segurar mais tempo essa estrutura. E você não pode mudar uma tábua que foi feito um produto lá atrás. Exatamente. No seguro dá para você remodelando de acordo com o momento. Você não vai fazer o que está o anterior. Mas, por exemplo, hoje nós estamos numa situação, provavelmente muitas coisas vão ser pensadas depois dessa pandemia, correto? Esse problema de aposentadoria, ele está mais alocado, menos na previdência aberta, tá? E está mais alocado na previdência fechada, nos planos de benefício definido, né? Ou até mesmo nos planos de contribuição definida, desde que já esteja no momento onde a pessoa está sobre gozo de benefício. Na previdência aberta, muitas vezes se faz benefício com base em saldo de conta e também se define o benefício com base só no momento onde a pessoa decide se aposentar. Eu não tenho a adoção de tábua já agora para fazer os cálculos. Eu vou fazendo investimento com saldo de conta, né? Quanto que a pessoa tem ali. E quando ela decide se aposentar, é que aí sim há uma adoção de tábua, há uma decisão em relação à probabilidade de morte. Então, a adoção da probabilidade de morte, do risco da seguradora, ela fica postergada para o momento da aposentadoria e não antes, tá? Quando eu tenho benefício definido, por exemplo, aí já é um caso onde a gente precisa olhar desde antes. Mas, assim, isso aí foge do seguro, né? Foge de uma área do seguro. Mas a Previdência tem isso, realmente. Só que a seguradora, ela se precaver bastante disso. Verdade. Eu vou até te falar uma coisa que eu costumo falar às vezes para o cliente, é o seguinte, quando alguém começa a te oferecer muito que ele quer comprar de volta, né? Quando ele começa a melhorar a oferta de pagamento por algo que você tem, significa que eu tenho mais interesse. Vamos supor, você está vendendo um produto e eu hoje não quero oferecer um valor, você está me oferecendo por um valor e eu não quero comprar o produto nesse valor. Mas chega um momento que eu começo a perceber que esse produto está mais valioso. Eu começo a te oferecer mais, Significa que ele é muito importante para mim. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Quando você tem um seguro, que você quitou ele, por exemplo, você quitou o seu seguro de morte aos 60 anos. A seguradora, ela vai ter um valor de resgate disponível ali para você, se você quiser resgatar e cancelar esse seguro. E quanto mais velho você vai ficando, maior o valor que ele vai te oferecer. Mas isso nunca vai sobrepor o seu capital segurado. Por que a seguradora quer te oferecer esse valor? Exatamente porque ela quer comprar de volta um valor muito menor e evitar a possibilidade de ter que pagar na sua morte, né, algum dia, um valor de capital o dobro do que ela vai te pagar.
Então, hoje, fazer um resgate em vida de seguro, sem tirar investimento, é um grande favor que você está fazendo para a seguradora. Exatamente, principalmente se você já fez todo o pagamento aquele, né? Porque aí você entrou dentro daquela nossa curva que a gente desenhou no início dessa live. Se você chegou agora, se compromete aí no IGTV e assistir pelo menos os primeiros 15 minutos de live, porque você vai ter clientes que gostam de ver a conta, tá? Que gostam de ver a conta para entender o porquê que é vantajoso ele pagar mais caro. Sério, tem cliente que não tem. Eu tô convencendo o cara dizendo assim, isso aqui é mais importante para você, porque você é novo, você vai ter tem renda alta agora, consegue garantir o seu longo prazo, mas e aí, esse cara aí tá me enganando, cara. Eu podia pagar 100 pela mesma coisa que tá me dizendo que eu tenho que pagar 150, por quê? Então volta lá no início da live, lá no IGTV depois e assiste, porque isso faz diferença na hora de você vender. Mas a seguradora, a pessoa chegou naquela curva dos 80 anos, por exemplo, onde se a seguradora não guardou devidamente o preço, a diferença entre o preço que ela deveria estar cobrando, que seriam os 400, e a pessoa contratou um seguro por 160 de vida há muito tempo atrás, e a seguradora está tomando prejuízo naquela operação dentro daquele ano. Então, ela não quer aquilo ali, não? Porque se aquele cliente cancelar, resgatar, enfim, fizer, ela cobrou prêmio durante esse tempo inteiro, não significa que ela lucrou, significa que ela usou aquele prêmio aí para pagar a morte, né, de quem veio a falecer, e aí eu tenho que ver se teve ou não lucro nesse processo todo, mas não significa que ela lucrou. Mas naquela operação daquele ano, a pessoa que deveria estar pagando 400 e está pagando 160, ela em si está gerando um prejuízo, né? Então, ela não quer. Ela quer adequar suas contas. E aí é o complicado. Vai te oferecer um resgate ali para você resgatar logo e sair da base dela, né? Exatamente. Bom, e pegando aqui uma situação que aconteceu aí, saiu uma reportagem aí nessas 2 últimas semanas, está correndo muito no nosso meio, né, de uma situação que aconteceu com uma seguradora, mas eu não vou citar nomes de seguradores. Se botar no Google, né, vai aparecer. Você precisa resolver uma coisa. No Google as pessoas vão descobrir. Mas vai ser uma pergunta que eu vou te fazer que vai servir muito como argumento para nós corretores quando a gente deparar com algum cliente que recebeu essa notícia. Como que as seguradoras elas fazem para poder minimizar os riscos delas, né, e perpetuar por muitos anos no mercado? Porque tem pessoas que falam assim, mas e o risco? E se eu contratar essa seguradora, se acontecer alguma coisa com essa seguradora? Então, como que as seguradoras elas fazem para minimizar esses riscos e para perpetuar por tantos anos no mercado, como a gente tem várias seguradoras que são centenárias? Então, a seguradora usa o que a gente chama de matriz de gestão de risco. Ela divide entre diversos negócios a sua área de atuação. E ela avalia a sinistralidade, né? Que é o preço que ela está cobrando pelo seguro. Quer dizer, é o valor que ela está gastando com indenizações e com sinistros, né? Dividido pelo preço do seguro. Então, a sinistralidade é o percentual. 70% do dinheiro de prêmio que entra, eu uso para pagar seguro. Beleza. Se ela tem uma linha de negócios onde a sinistralidade está muito alta e não tem uma outra relação, ela pode decidir acabar com aquela linha de negócios, vender aquela carteira, fazer uma gestão de matriz de risco. Então, essa é a primeira grande movimento que a seguradora faz. O segundo é o órgão regulador que faz. Ele faz o quê? Ele obriga as seguradoras a construírem um capital baseado em risco. Um capital que vai dar conta das oscilações. Então, você não viu aí empresas importantes seguradoras vindo a falecer, eu ia dizer, a entrar em processo de liquidação extrajudicial, né? Porque a seguradora ela não vai à falência, ela entra em liquidação extrajudicial. Você não viu grandes empresas que trabalham com seguro de vida entrando em processo de liquidação extrajudicial por causa que tinha muitas mortes na pandemia. O que fez com que a seguradora não tivesse problema? Foi o fato dela constituir um capital, um colchão para essa oscilação. Então, o segundo grande fato, né, fator que faz com que o segurado esteja protegido é o fato da seguradora ser obrigada a constituir um capital baseado em risco, baseado no risco que ela detém.
O terceiro fator, eu separei 4, tá, para falar. O terceiro fator é o uso de resseguro. Quando uma seguradora faz um seguro de um capital muito grande, que ela não daria conta se aquele risco viesse a ocorrer, ela é obrigada pelo órgão regulador, inclusive muitas vezes, a repassar uma parte do risco, a fazer um seguro do seguro, que é o resseguro. Então, ela repassa para uma outra operação uma parte daquele risco. E ela paga um prêmio para isso. Ela, né, faz esse fluxo financeiro. Mas ela, com base no capital que ela tem uma coisa que a gente chama que é limite de retenção. Então, por exemplo, se eu sou uma seguradora de 15 milhões que trabalha no Brasil inteiro de capital, né, que é o que a gente precisa hoje para abrir uma seguradora no Brasil, e eu quero fazer um seguro que vai pagar 1 milhão de indenização, eu vou calcular o meu limite de retenção, eu vou dizer, eu não posso fazer esse seguro. Dependendo do tamanho da minha operação e tudo mais, eu não posso fazer esse seguro. Eu preciso, para fazer esse seguro, contratar um resseguro. Ou a gente tem obras aí de 5 milhões, por exemplo. Se vamos pegar nessas áreas assim que tem obras enormes, eu não posso, com um capital de 15 milhões, querer garantir um seguro que pode dar 5 milhões. Não faz sentido. Verdade. Tá? Então, nessa linha, o terceiro fator é o uso do resseguro e o respeito ao limite de retenção. Então, tem que explicar para o segurado, olha, se acontece, essas seguradoras aqui têm planos de resseguro, tá? E o quarto fator, que agora eu vou esquecer, pelo amor de Deus, não. Ah, lembrei, risco excluído. Risco excluído. O que acontece nas apólices? Que nem a gente falou das doenças, né? Graves em mulheres, em grávidas. As apólices, as seguradoras e, portanto, os atuários sabem determinar alguns tipos de casos onde eu digo que é risco excluído. O risco excluído ele tem a ver com grandes ocorrências que a seguradora não estava contando dentro daquela margem. Então, ela usou o preço que ela cobrou para a grande maioria, ela usou o capital que ela constituiu de obrigação para as oscilações, mas ainda assim tem uma oscilação, por exemplo, de uma epidemia, aonde mata lá 50% da população. E aí a epidemia é risco excluído. Por exemplo, guerra é risco excluído. Porque a seguradora ela nem foi feita para isso, nesse sentido, né? Risco excluído, porque ela não foi feita para isso, ela foi feita para em condições normais de temperatura e pressão, mais um capital ali. Capital que vai dar. Então, são esses 4 fatores, né? Já está na regra de negócio aonde você não terá proteção. E isso quer dizer que se outras pessoas correrem esse risco que é excluído, o seu capital, né, a sua remuneração perante aquele risco está garantida. Então, o risco excluído é uma proteção de todo mundo, não é uma injustiça com quem foi acometido, entendeu? É uma proteção de todo mundo, porque é a forma do seguro existir. Verdade, verdade. 4 fatores. Essa pandemia, inclusive, né, eu até acredito que muitos pagamentos de benefícios que são tratados como exceção, né, igual o caso da pandemia, que a maioria das seguradoras praticamente abriram uma exceção, o caso também lá do World Trade Center, tsunami, que aconteceu, né, o pagamento de benefícios, foi muito uma questão também por detrás de um marketing por conta disso, né? Claro. Eu paguei na pandemia, eu paguei o ataque do World Trade Center, eu paguei, ou seja, foi uma conta que foi feita por trás ali dos benefícios que talvez a gente teria em pagar esse benefício. Mas nada assumindo um risco incalculado, né? Um risco que não tinha sido calculado antes. Exatamente. A pessoa, depois de 1 ou 2 semanas, ela consegue ver na carteira dela qual é a margem que ela tem de sinistralidade. Né? E aí, no seguro de vida, a margem de sinistralidade é muito grande. Por isso que as seguradoras deram conta. E tem o outro ponto, tá? A seguradora de vida, muitas vezes, tem a área da renda. Né? Ela tinha renda definida de aposentadoria. E as pessoas morreram. Aquele capital que aquela pessoa deixa também não pode entrar diretamente, tá? Mas ela sabe que vai fazer diferença na gestão do risco dela. Então, ela não pode compensar diretamente, é proibido fazer essa compensação diretamente na contabilidade da seguradora. Mas ela, estrategicamente, sabe que vai ter que pagar menos benefícios de aposentadoria
por causa que as pessoas morreram. Em alguns planos, Verdade. algumas linhas de negócio onde eu ia ter prejuízo, ou eu ia ter desgaste com a população, porque eu ia ter que baixar benefício, né, recalcular renda, aquelas coisas todas que existem na Previdência Aberta, não vão ocorrer. Então, pode ser muito estratégico, né? E a outra coisa é que as pessoas começam a confiar mais nesses negócios para comprarem esses outros tipos de negócio, esses outros tipos de produto. Então, ela não só confia para comprar produto de vida, ela confia para comprar produto de renda também. Então, é muito estratégico. Verdade, verdade. E assim, fora que, né, fora a peneira, muitas vezes, na hora da gente contratar um seguro, né? Quanto maior o capital, maiores as solicitações, exame de sangue, urina, entrevista médica, eletrocardiograma. Quanto maior o capital, mais vai. Deixa eu avaliar essa pessoa se ela está nas condições ideais para se tornar cliente, né? Aí é o ser humano, aquele filho FDP, né, que a gente falou no início, que porque eu tenho um corretor maldoso, mas também tem o comprador de seguro, né? A tentativa de ficar segurado maldoso, né? Exatamente. E nós estamos chegando aqui agora no final, né? Então, assim, eu quero deixar aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, enquanto a gente está fazendo as considerações aqui, queria te agradecer, Maris, que realmente pela aula que você deu aqui. Imagina. E quem está chegando agora, ou quem está na live aqui, entrou na metade, eu recomendo que depois vá lá no GTV e reassista, porque tem muita coisa bacana aqui e muita coisa para o corretor que precisa entender o produto que está trabalhando. O objetivo, né, desde o início, quando eu fiz o convite para a Maris, o objetivo foi assim, Maris, eu acho que o nosso segmento, a gente precisa entender o produto que a gente trabalha. Não somente saber comercializar, mas entender a construção, por que ele existe, qual que é a função dele, o papel dele na sociedade. Igual eu costumo falar que seguro não é feito para enriquecer, mas é sim para garantir a dignidade de uma família, né? O que compra seguro não é o dinheiro, o que compra seguro é a sua saúde, né? O principal é a sua saúde. Se você não tiver, você não entra. Então, toda essa construção, e principalmente aquele gráfico que foi fantástico, e assim, eu vou falar assim, a simplicidade dele e a clareza que você explicou, igual uma colega aí de segmento comentou aí, né? Quero agradecer por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Depois eu vou te mandar também essa live, eu vou salvar ela aqui no GTV, e vou te mandar se você quiser compartilhar nas suas redes também. Pessoal, sigam a Maris, ela fala muito desse segmento, se você quer aprofundar mais nisso, ela tem muitos vídeos, né? São quantos mais ou menos? No YouTube tem mais de 60 vídeos, aqui no Instagram são mais de 50 entre lives e conteúdos importantes aí, e aí pode ir lá no YouTube que fica tudo disponível, né? O histórico está disponível. Pode fazer umas buscas do que tem da área de vida. Então, pode botar previdência e seguro de vida, que aí vocês vão encontrar vários conteúdos. Tem uma live aqui, né, no Instagram que eu comentei no início e vou comentar agora de novo, que a gente fala sobre as coberturas de seguro de vida que são possíveis com características importantes na hora da venda. Então já fica o convite. Me segue aqui no Instagram. Quem tá aqui, que eu mandei os convites também, aproveita para seguir o Thiago, que ele produz muito conteúdo. Eu já vi uma série de lives aqui também, elas ficam gravadas, então dá para consumir aí. Afinal de contas, o que nos move, né, é essa produção aí de conteúdo, essa divulgação. Eu, em especial, tenho a função de networking atuarial. Então, o nosso mote é o conhecimento compartilhado e o conteúdo atuarial. Então, fica o convite para vocês e o agradecimento, Thiago, também. Maravilha. Pessoal, printa a tela, quem quiser printar, compartilhar, marcar a gente aí, né? A gente vai recompartilhar, eu vou marcar vocês também, façam isso, eu acho que isso é legal, isso aí é uma forma de valorizar o nosso trabalho, esse papel que a gente está aqui, de entregar conteúdo para vocês e para o nosso mercado, né? A gente tem como papel fortalecer o nosso mercado de seguros de maneira geral, né? Cada um com o seu papel, a Maris na parte setorial, a minha parte na parte de segmento vidas, mas a gente tem um papel e tem um objetivo por detrás disso, que é crescer o nosso mercado e compartilhar. Então, quando vocês, né, postam, marcam a gente, é uma forma de gratidão da gente poder contribuir com esse mercado e continuar crescendo, beleza? Exatamente. Maris, me perguntaram aí qual que é o endereço, você repete de novo o seu endereço aí do YouTube, só para o pessoal saber? youtube.com/Maris Caroline. No link da minha biografia aqui do Instagram,
tem os canais, os 2 conteúdos dessa semana. Então, vocês podem ir lá acessar os conteúdos dessa semana. Sabe que na próxima quarta-feira, na segunda-feira, a gente vai falar sobre Sandbox, que é o ambiente regulatório novo aí da SUSEP para negócios novos. Mas na quarta, a gente vai falar sobre longevidade biológica. Oh, e aí vai tá abrir aí, a cabeça. Vai abrir a cabeça. Legal, tá aí. Porque a gente estava falando da grávida, que tem um percentual diferente de morte, de probabilidade de morte, mas a longevidade biológica tem a ver com a pessoa que corre, que tem outros hábitos, né? E a gente conseguiria também ter uma taxa diferente de seguro de vida, pagar menos, pagar mais, enfim, de longevidade. Então a gente vai estar falando sobre isso, ficou convite. E para quem acompanha a Maris, o meu é @thiagosena.negócio. Eu falo muito sobre seguro de vida, né? Eu acabei de postar aí nos meus stories, antes de entrar para a live, 2 e-books gratuitos, que um e-book é para falar de 5 técnicas principais de contorno de objeções, que eu acho que o pessoal tem muita dificuldade com seguro de vida, e o outro é para prospecção de clientes, que eu vi que tem uma demanda muito grande também. E está lá disponível de maneira gratuita também, beleza? Mas muito obrigado, um prazer estar aqui com você, obrigado por todo esse conteúdo. Obrigada. E eu vou estar lá na quarta-feira também para assistir a sua live lá, que eu quero também aprender mais dessa área. Beleza? Tá bom, obrigado. Seja bem-vindo. Tá bom, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, um grande abraço aí, até mais.